Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar seguimento aqui ao nosso curso Cadastro Nacional de Obras. Estamos então na parte 3, né? Será o vídeo de número 3, em que a gente já vai começar a falar agora a respeito da parte dos embasamentos legais, né? Referente a este Cadastro Nacional de Obras, que é a inscrição que os senhores contribuintes aí do outro ladinho que vierem a executar obras, né? Ou alguns tipos de serviços e que de repente venham ser aí obrigados a tirar esta inscrição e, como eu já disse, depois ela tem que ser encerrada quando vocês finalizarem aí a sua obra, quando finalizar a prestação daquele serviço, né? Então, meus amores, nós vamos seguindo aqui. Como sempre eu peço para vocês, hein? Assista uma vez esse vídeo aqui. Vou passar a parte da teoria todinha em um vídeo só, que você vai prometer para Adriana que vai tirar aí um dia só para assistir a esta parte da teoria. Ela é muito importante, gente. E se vocês não tomarem cuidado aí, olha, podem vir a ter sérios problemas aí relacionados a este cadastro, já que esta inscrição é a que vai dar subsídios aí para que o Cero, né, o Cero depois faça todos os cálculos correspondentes aí à sua obra. É aqui neste cadastro que vocês vão fazer o enquadramento aí da sua obra ou do seu serviço a ser executado aí. E se vocês de repente não se atentarem para o que a parte da teoria vai dizer a respeito de penalidades, como deve ser o cadastro, quem é o responsável, tem prazo para fazer o cadastro CNO, se você ainda de repente vai executar uma obra predial, não tem o alvará ainda, como que você vai fazer? Será que pode começar a obra sem antes ter o alvará expedido pela prefeitura? Então nós vamos ver tudo isso e muito mais. Então vamos me seguindo aqui e vamos adiante já verificando aí o nosso materialzinho, né? Agora o materialzinho tá aí bonitinho, Cadastro Nacional de Obras, sim! Qual é o embasamento legal, Adriana, deste cadastro de obras? É a Instrução Normativa 2061 de 2021, né? Nós sabemos aí que o cadastro ele iniciou com uma outra instrução normativa que já morreu, né? Agora é esta aqui, que é a mãe do CNO. Olha aqui a instrução normativa anterior, aqui já foi encerrada, 1845 de 2018. Aqui tudo começou, né? Substituiu ali aquele cadastro anterior que era SEI, cadastro específico junto ao INSS, que não existe mais, né? Então nós temos que prestar atenção em mais uma informação importante. Já falamos que a 2061 é a que está em vigor. Agora, vocês precisam dar uma olhadinha aqui, ó, nesta instrução normativa aqui, ó, 2110 de 2022. É a instrução normativa do INSS, ela substituiu aquela IN anterior, né, a 971 de 2009, que não existe mais. Ela faleceu em novembro de 2022. Agora, todas as regras previdenciárias aí do nosso país estão aqui dentro desta instrução normativa. Adriana, por que eu preciso prestar atenção nesta instrução aqui? Porque é ela que vai dizer para vocês aí no anexo 6 desta instrução normativa se você deve se inscrever neste cadastro CNO ou não. Você vai ter que olhar lá naquele cadastro lá, naquele anexo 6, nós vamos passar por ele, mas vocês têm que gravar já. Esta instrução normativa é muito importante. Tá bom, meus amores? Vamos seguindo aqui, dona Adriana? Vamos! Já deixei a carinha delas aqui para vocês, aí ó, a carinha da instrução normativa da 1845, totalmente revogada, não existe mais. A 2061, então, aqui ó, dispõe sobre o Cadastro Nacional de Obras, é a que está em vigor agora. Esta INA 2110 é a que eu falei, ela rege todas as regras previdenciárias agora, e inclusive aquela parte de terceiros, né, aquele 5.8 aí, que o senhor contribuinte também deve a previdência social aí, né, para distribuir lá para o Senai, para o SES e tal, etc, etc. Beleza? Combinados aí que vocês vão gravar esses números? Sim, dona Adriana? Antes da gente entrar mais especificamente na parte da teoria, vamos dar uma passeadinha neste anexo 6, então, lá dessa IN 2110. Obra ou serviço? E agora, hein? Como que nós vamos saber? Meus amores, aqui, ó, anexo, ó, tem tabelas, tem aqui, etc, várias tabelas, vários anexos nessa IN 2110. Só que a que nós precisamos saber é este aqui, ó, anexo 6.
discriminação de obras e serviços de construção civil conforme classificação nacional da atividade econômica, o CNAE. Você vai precisar pegar o seu CNAE, verificar neste anexo 6 aqui, ó, vai aí, ó, novo anexo 6, ele mudou. Antes, na instrução normativa 971, era o anexo 7, né? Agora não, é aqui que você vai pegar o seu CNAE ali, quando você for executar algum tipo de trabalho, de serviço, obra que seja, e vai identificar aí como que está classificado. Agora tá aqui, ó, olha um exemplo. CNAE 41.24.00, construção de edifícios. Gente, olha o que tá aqui entre parênteses, aqui na frente deste CNAE. Obra. Está classificado aqui como obra na frente do seu CNAE. Quando você consultar, meu amor da minha vida, vai ter que abrir a inscrição do CNO. Adriana, mas quem vai abrir a inscrição? Calma lá, nós vamos entrar na parte da teoria, vocês vão visualizar no anexo, lá no artigo 5º, beleza? Lá vai saber quem é o responsável, então, já que você identificou aqui neste anexo que vai ter que ter uma inscrição do CNO, porque está especificado como obra. Adriana, e se tivesse especificado entre parênteses aí na frente do CNAE que eu for consultar, se tiver escrito serviço, precisa ter o CNO? Não precisa, beleza, gente? Vamos seguindo aqui adiante? Vamos lá! Instrução normativa 2061, ela foi alterada e sim, teve umas alteraçõezinhas aí pela 2144 de 2023, mas é claro que aqui o nosso material ele já trouxe estas alterações complementares aí também dentro da parte da teoria, tá bom? Vamos seguindo aqui adiante, olha que bonitinho, IN 2061, ele vai dispor aqui, olha lá, dispõe sobre o Cadastro Nacional de Obra, histórico de alterações, olha lá, alterado pela Instrução Normativa 2144 de junho de 2023, conforme eu falei, algumas alteraçõezinhas aqui, vai estar aí adiante, beleza? Ô Adriana, considera-se CNO. O que considera o CNO? Esta informação está no artigo 1º desta IN aqui, 2061. Olha aqui, preste atenção. Capítulo 1, disposições preliminares. Gente, o Cadastro Nacional de Obras, que é o CNO, ele será administrado por quem em primeiro momento? Tem que saber disso aqui. É a Receita Federal do Brasil. Sim, é ela que gerencia tudo isso aqui. Entendi, dona Adriana? Em conformidade com o que estiver aqui nesta legislação, né? A legislação determinou, a Receita Federal cria-se a instrução normativa para orientar, para instruir aos contribuintes aí do outro ladinho como proceder em relação a este assunto para se fazer este cadastro. Agora preste atenção aqui abaixo no parágrafo único. Adriana, para fins do disposto nessa instrução normativa, considera-se CNO, gente, um banco de dados, meus amores, que contém informações cadastrais de quem? Das suas obras. Só das obras? Não, dos responsáveis pelas obras. Então tem muitas informações que vão ser inseridas dentro deste cadastro quando nós formos aí proceder com o cadastramento aí deste CNO. Então gravem isso, CNO de obras, banco de dados gigantesco, cheio de informações agora, pertinentes às suas obras, pertinente às informações dos responsáveis. Vamos seguindo aí com calma, hein? Presta atenção aqui na Adriana. Adriana, considera-se obra de construção civil. Por que eu preciso saber disso? Será? Precisa, lógico, evidente. E o artigo 2 desta IN 2061 vai dizer para nós o seguinte, olha aqui, inclusive o artigo 2 anterior foi aí modificadinho e agora é esse aqui que está valendo. Presta atenção aqui, Adriana. Tira atenção não, né, meu amigo? Acorda aí. Considera-se obra de construção civil a construção, a demolição, a reforma, a ampliação de edificação. Meus amores, é só isso? Não. Ou qualquer outra benfeitoria, gente, agregada ao solo ou subsolo, conforme discriminado constante lá do anexo 6 da IN 2110. Nós já não bisoiamos lá o anexo 6 da IN 2110? Sim, dona Adriana, então vocês já sabem. Pessoal, moral da história, tudo isso que estiver dentro dessa classificação aqui quer dizer que está se referindo à obra. Uma reforma é caracterizada como obra? Sim. Uma demolição também, Adriana? Sim. Qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou subsolo, se o CNAE lá estiver no anexo 6 como obra também? Sim! Então tá bom. Vamos seguindo adiante. Adriana,
Quem deve se inscrever aí no CNO? Eu quero saber. Eu vou contar para vocês. Está aqui no artigo 3º. E está aqui, ó, capítulo 2, disposições gerais, seção 1 da obrigatoriedade da inscrição de CNO agora. Ai, meu Deus do céu. Olha o artigo 3º. Meus amores, devem ser inscritos no CNO, que nós já vimos que é um banco de dados gigantesco, assim, se assado, já vimos o que considera a obra, beleza também. Quem deve ser inscrito no CNO? Presta atenção apenas. Todas as obras de construção civil, meus amores. Agora, todas mesmo, será? Conforme definidas no artigo 2, exceto as obras que se referem ao inciso 1 e 2 do artigo 4º. E nós vamos passar por esse artigo 4º. Meus amores, eu trouxe pra cá, e eu sempre faço isso no meu materialzinho, quando vocês estiverem sozinhos aí, né? Eu trouxe porque eu sei que eu já falei pra vocês anteriormente ali, no artigo 2, né, no segundo artigo, o que se refere a obras, né? Já falei construção, demolição, a reforma, qualquer outra benfeitoria aí agregada ao solo e ao subsolo, não é isso? É. Ô Adriana, mas olha o que eles estão falando aqui, ó. Exceto as obras que se referem aos incisos 1 e 2 do artigo 4º, né? Mas olha aqui, eu trouxe o artigo 2 para cá, só para facilitar para vocês aí, que eu sei que você já esqueceu, que eu falei anteriormente, então agora eu estou te lembrando. Agora, meus amores, vocês tomam cuidado aqui, ó. A construção civil que atenda às condições previstas nos incisos 1 do caput do artigo 34 da IN tal, a reforma de pequeno valor, assim considerada no inciso 16 do caput também aqui, nós vamos depois conversar bastante sobre esses dois assuntos aqui, hein? Pode ser que estejam aí dispensados de ter a inscrição do CNO, beleza? Mas vamos seguindo aqui. Esta informação no artigo 3º. O artigo 4º desta instrução normativa agora 2061, ele vai dizer o seguinte: coleguinha, você está dispensado de fazer essa inscrição do CNO. Aí você vai pra galera, que delícia, não vou precisar abrir um CNO, não vou precisar fazer esta aferição do zero. Tô feliz demais da conta, mas será que é regra geral? Temos que entender, gente. Vamos lá, dispensados, olha aqui. Ficam dispensados da inscrição no CNO. Inciso 1, primeiro inciso desse artigo 4º. A construção civil que atenda às condições previstas no inciso 1 do caput do artigo 34 da IN 2021 de 16 de abril de 2021. E, vamos ver primeiro aqui. Olha lá o que diz o artigo 34. Nenhuma contribuição social previdenciária é devida em relação à obra de construção civil que atenda às seguintes condições. Sempre tem que ter condições na nossa vida, né, gente? Não tem jeito, não. Quais são essas condições para que eu não precise? Olha aqui primeiro. O proprietário do imóvel ou dono da obra seja uma pessoa física, não possua um outro imóvel e, além disso, a construção, meus amores, seja residencial unifamiliar, tenha área total, não pode ser superior a 70 metros quadrados, seja destinada a uso próprio, seja do tipo econômico ou popular e seja executada sem mão de obra remunerada. Ô Adriana, qualquer tipo de obra então aqui que eu executar que for menos de 70 metros quadrados estaria dispensada deste cadastro CNO? Eu não falei ali? Olha os requisitos que vocês têm que observar. Cuidado, né, gente? Senão vocês acham que a Receita Federal vai perder o din-din? O governo não vai perder esse din-din? Vai nada. Vamos continuando aqui. O inciso 2 também, nesta situação que eu vou dizer agora, também estará dispensado aí de fazer essa inscrição do CNO. Preste atenção, hein? Agora olha aqui. A reforma de pequeno valor, assim conceituada no inciso 16 do caput do artigo 7º da IN 2021, que é a do zero. Olha agora o que está dizendo aqui. O que diz o artigo 7º, dona Adriana? Para fins do disposto nessa instrução normativa, considera-se, inciso 16, considera-se reforma de pequeno valor, meus amores, aquela de responsabilidade de pessoa jurídica que tenha escrituração contábil regular, tem que fazer a contabilidade regular, que vocês já viram na parte do zero lá, que eu detalho muito que venha a ser contabilidade regular e quais os requisitos para que ela esteja realmente classificada como contabilidade regular. Só isso?
em que não há alteração de área construída e cujo custo estimado total, gente, incluído materiais e mão de obra, não ultrapasse o valor de 20 vezes o limite máximo do salário de contribuição vigente na data do início da sua obra. O que quer dizer isso? Sabe aquele teto máximo previdenciário do INSS? Cada ano não solta uma tabela? Esse ano está em média de 7 mil e pouco. Multiplica ali, 7 mil e pouco, estando nós agora no ano 2024, por exemplo. Multiplica 20 vezes isso aí. Vai te dar uns 140, sei lá, 140 mil, 130 e tantos mil. Somando então, se você vai executar uma reforma, somando o que você vai gastar tudo, no geral, material, mão de obra, equipamento, etc, etc, não ultrapassar isso aí, sendo uma obra executada por pessoa jurídica, hein? Pessoa física não, tá? Pessoa jurídica que tem que ter contabilidade regular, também estaria dispensado, não precisaria fazer o cadastro aí do CNO, beleza? Beleza, dona Adriana? E agora, olha o que diz o parágrafo único. Os serviços de construção civil destacados no anexo 6 da IN 2110/2022 que nós já visualizamos, com a expressão serviço, independentemente da forma da contratação, não interessa de que forma que está sendo contratada isso aqui, não se devem ser inscritos no CNO. E a redação dada pela Instrução Normativa 2144 de junho de 2023, vide instrução normativa, depois vocês dêem uma bisoiada. Moral da história, lembra o anexo 6 que eu mostrei para vocês lá na frente, onde eu falei, olha aqui, o KNAI está especificando aqui como obra. Tem que ter o CNO. Eu falei, se na frente aparecer, na frente do KNAI, no anexo 6, com esta expressão serviço, não se preocupe, não precisa tirar o CNO. Não sou eu que estou falando, tá aqui. Beleza? Beleza, dona Adriana. Ô Adriana, quem que é o responsável aí, hein, minha amiga? Quem é a responsável aí por esse CNO? Já identifiquei, no meu caso não tem jeito não, já tô chorando aqui. Tá lá no anexo 6 classificado como obra, eu já sei que eu vou ter que tirar o CNO. Não enquadro nessas duas dispensas aí, nem dessa obra com área menos de 70 metros quadrados, e nem também na obra aí de reforma. Então tá bom? Olha o artigo 5º aqui, que bonitinho. Gente, tem! Vamos lá. Opa, tá queimando aqui minha testa. Por causa. Não sei não. Seção 2 do responsável pela inscrição. Olha aqui, gente. Ó, artigo 5º. Tem que prestar atenção aí. São os responsáveis pela inscrição do CNO. Tchum, tchum. Olha quem é o primeiro responsável aí. O proprietário do imóvel, o dono da obra, inclusive o representante de construção em nome coletivo, hein? Ou incorporador de construção civil aí, pessoa física ou pessoa jurídica. Quem ainda é obrigado aí, quem é responsável pelo CNO? Olha o inciso 2. A pessoa jurídica construtora, tome bastante cuidado aqui com a construtora, que depois nós vamos conversar bastante sobre ela, quando contratada para execução de obra por empreitada total. Adriana, empreitada total, como é que funciona? Empreitada total, você vai executar o projeto inteiro. O contratante vai falar assim, ó, quanto você vai cobrar para fazer tudo isso aqui para mim? Eu não quero saber de nada, eu não vou comprar material, eu não vou contratar funcionário, vou fazer nadinha, você vai fazer tudo. Quero que você proceda com tudo e depois me entregue a CND da minha obra, beleza? Seja lá um serviço, seja lá um tipo de obra. Então, o que você vai fazer então? Beleza, empreitada total, não é? Construtora, vai executar a empreitada total? A senhora é responsável, colega. Terceira, a sociedade líder do consórcio. Agora presta atenção aqui, ó. No caso de contrato para execução de obra de construção civil, mediante empreitada total também, celebrado em nome das consorciadas. Quer dizer que o contrato feito junto com o seu contratante, no caso da sociedade líder, elas que estão diretamente ali na linha de frente, são elas que estão ali assinando aquele contrato junto com o contratante. Neste caso aí, a figura seria da empresa líder, ela que vai ser a responsável por abrir então este CNO, né? Agora, tem mais? Sim, o consórcio. No caso de contrato para execução de obra de construção civil, mediante empreitada total, celebrado em seu nome. O que quer dizer isso? Agora, neste caso aqui, quando que vai ser o consórcio o responsável pela abertura do CNO? Quando o próprio consórcio estiver na linha de frente
Ele é que está sendo responsável, ele que está sendo contratado ali pelo seu contratante. Então, aí sim, neste caso, o próprio consórcio é que será o responsável por esta inscrição do CNO. Parece complicadinho, né? Até mesmo recente agora, eu tive que fazer vários questionamentos junto ao Fale Conosco para tentar desvendar esse mistério, né? Porque parece ser muito igual aí a empresa líder. Normalmente sempre vai ter um consórcio, né? Quando está falando de uma empresa líder, por trás disso tem um consórcio. Agora, a resposta que o próprio Fale Conosco passou aqui para a Adriana, mandou inclusive modelos de contratos aqui, para que a gente conseguisse separar, fazer essa distinção quando é a líder do consórcio. E aí sim, a gente visualizou o modelo que eles mandaram pra gente e logo no início tá lá, fulano de tal, contratante celebra entre si e a empresa líder tal, em nome das consorciadas assim se assado. Estava bem claro lá. Aí ali a gente já entendeu que seria a empresa líder que teria que abrir essa inscrição do CNO. Tá vendo? Então a gente tem que ir tomando todos esses cuidados aí. Quem mais, Adriana? Agora, quando que já passa a ser o contratante aqui, o responsável neste caso? Olha a situação. Na contratação de empreitada parcial. Agora, o contratante só está te passando uma parte daquele projeto ou do contrato. E tá falando assim, ó, você executa pra mim isso aqui, mas uma parte eu estou assumindo a responsabilidade. Moral da história é a empreitada parcial. Aí já passa a ser o contratante ali e não mais a contratada a ser obrigado a se inscrever aí no CNO. Outra situação, nos contratos em que a pessoa jurídica contratada não seja construtora, assim definida no inciso 3º do caput do artigo 7º da Instrução Normativa 2021 de 2021, ainda que execute toda a obra, tá? E na hipótese de contratação de cooperativa de trabalho para execução de toda a obra. Nessas situações aqui, é o contratante que vai ser obrigado, ele mesmo ali, de abrir a inscrição do CNO e depois dar um fim nela e encerrar também, beleza? Parágrafo único. A pessoa interessada na regularização da obra, que apesar de não estar na condição de responsável, como nós visualizamos ali os incisos anteriores, tenha vínculo com o imóvel, poderá realizar a inscrição no CNO a fim de obter a certidão de regularidade fiscal da obra. A obra, né? Então, beleza. São casos mais específicos, né, gente? E agora, inscrição do CNO. Essa inscrição do CNO, única, por projeto, tá no artigo 6º. Seção 3, fala aqui da inscrição. Olha aí, gente, vamos prestando atenção. Ô, Adriana, mas tá falando por projeto. Aqui ele está falando por projeto, gente, mas é claro, mesmo que você venha ser contratado para executar um tipo de serviço, uma obra de infraestrutura, normalmente se tem um projeto também, né? Agora, quanto depois ao procedimento para aferir as obras com base, aferir o seu projetinho, vamos chamar assim entre aspas, com base ali em metros quadrados, obras prediais, com base no contrato, obras não prediais, mas ambas vão ter ali um projetinho, né, meus amores? Então, o que está querendo dizer é o seguinte, olha aí o artigo 6º. A inscrição de obra de construção civil deverá ser única por projeto e incluir todas as obras nele previstas, ressalvados aí os casos em que o fracionamento do projeto é permitido e a hipótese de que trata o parágrafo único do artigo 15. O que diz essa hipótese deste parágrafo único do artigo 15? Vamos dar uma lida nele aqui? A transferência de responsabilidade pela obra perante ao CNO será admitida apenas para as obras iniciadas e cadastradas a partir de 1º de outubro de 2021. Agora olha o parágrafo único aqui. Para as obras iniciadas até o dia 30 de setembro de 2021, a alteração do responsável pela obra perante ao CNO, gente, perante ao CNO, gera a obrigação de uma nova inscrição, observado o disposto nessa instrução normativa e em atos complementares editados aí nos termos do artigo 24. Então, vocês já têm que ir começando a tomar esses cuidados aqui quando vier a ter ali uma transferência de responsabilidade daquela inscrição que foi aberta ali anteriormente. Observar se foi posterior a outubro de 2021 ou anterior a outubro. Então, nós vimos que se for anterior,
a 30 de setembro de 2021, terá que abrir um novo CNO ali para fazer este processo aí, né? Vamos seguindo agora. Hipótese de fracionamento do projeto. Olha o artigo 7º aí, o que ele diz. Gente, aplica-se o fracionamento do projeto para a inscrição de construção de conjunto habitacional popular ou de casa popular, se no mesmo projeto houver demolição total da área, ainda que esta tenha outra destinação. Agora preste atenção aqui no parágrafo único, que é importante. Para fins do disposto no caput, considera-se outra destinação para a demolição total, gente, a que seja diferente da construção de conjunto habitacional popular ou de casa popular. E agora? Tá achando que é só aquela situação ali de fracionamento que admitir? Vai admitir o fracionamento do projeto? Agora olha aqui. Admite-se também o fracionamento do projeto. Olha aí, está definindo aqui no artigo 8º. Ô, Adriana, mas o que é isso? Admite-se aí fracionamento do projeto. O que quer dizer isso, pelo amor de Deus? Gente, quer dizer que existe um único projeto. Nós vimos que a inscrição do CNO deve ser única por projeto e que, teoricamente, serve para contratos também, claro e evidente. Agora, estes fracionamentos aqui, nós temos que tomar cuidado. Então, tem um projeto, mas de repente vai poder ter mais de uma inscrição para aquele projeto. Já vimos ali a primeira situação. Olha aqui agora. Admitir-se ao fracionamento do projeto para, inciso 1, para a obra realizada por mais de uma pessoa jurídica construtora, desde que a contratação tenha sido feita diretamente pelo proprietário ou dono da obra, hipótese em que deverá ser efetuada uma inscrição para cada contrato firmado, incluindo os seguintes casos. Tchum, tchum. Quais serão esses casos aí, hein? Inciso 1. Contratos com órgão público, vinculados aos procedimentos licitatórios aí previstos na Lei da Licitação 866 aí de 1993, observado quanto à solidariedade. Aí vai dando vários embasamentos legais. Então, moral da história, está sendo contratado por um órgão público para executar aí um determinado contrato? Meus amores, quer dizer que existe um projeto único, mas o órgão resolveu contratar a construtora X, a construtora Y, etc, etc. Cada parte ali daquele contrato, então, está tendo um fracionamento daquele projetinho. Só que cada uma que estiver executando ali a sua parte vai ser a responsável pela sua inscrição, que cada um vai estar abrindo uma inscrição ali. Beleza? Cada contratada ali vai emitir o seu CNO. É diferente quando a gente fala do contrato por abertura da inscrição, que é por projeto, que seria uma só, né? Mas nós vimos que de repente vai ter essas situações que pode ter mais de uma inscrição para o mesmo contrato, né? Vamos chamar assim. Segunda situação, a linha B. Também na construção e ampliação de estações e de redes de distribuição de energia elétrica, que vocês vão visualizar para este KNAI, construção e ampliação de estações e redes de telecomunicações para este KNAI, construção e ampliações de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto, construções correlatas, exceto aí a de irrigações, construção e ampliação de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto, construção e ampliação de rodovias e ferrovias, exceto pistas de aeroportos. Estão vendo isso aqui? Pode ter também aí fracionamento de inscrição no CNO. Agora preste atenção aqui nesse inciso 2. A construção de mais de um bloco também pode ter o fracionamento aí, conforme o projeto, desde que o proprietário do imóvel, o dono da obra ou o incorporador contrate, né, a execução com mais de uma pessoa jurídica construtora, caso em que cada contratada fica responsável pela execução integral e pela regularização da obra cuja inscrição seja de sua responsabilidade. É isso que eu falei, né? É fatiamento do projeto. Tem mais situações que pode ocorrer esse fatiamento do projeto? Estamos vendo aqui as informações no artigo 8º dessa IN 2061. Também a construção de casas geminadas em terreno cujos proprietários sejam cada um responsável aí pela execução de sua unidade. Cada um ali vai executar a sua construção. As casitas estão grudadinhas ali, ó.
Mesmo projeto, mas estão grudadinhas, mas cada um vai responsabilizar pela sua construção, não tem nada a ver um com o outro no desembolso, vamos falar assim, cada um vai construir o seu, então neste caso aí também poderá ter o fatiamento, também, não tem problema, cada um ali ter uma inscrição deste cadastro do CNO. Ainda temos a situação de construção de conjunto habitacional horizontal, em que cada adquirente ou condômino seja responsável aí pela execução de sua unidade, caso em que áreas comuns deverão constar em projeto e em inscrição própria. Agora preste atenção aqui nesse parágrafo primeiro, pelo amor de Deus, gente. Nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 2 do CAPT, que é o que a gente acabou de ver, cada contrato será considerado como de empreitada total, viu, gente? Falei ali anteriormente, não falei? Falou, então cuidado. Parágrafo 2º, olha aí. Não se aplica o fracionamento nos incisos 2, 3 e 4. Acabamos de ver. As áreas relativas às unidades executadas. Tchum, tchum, não se aplica o fracionamento nessas situações aqui. Quais são elas, dona Adriana? Inciso 1. Pelo responsável pelo empreendimento, conforme definido nos incisos 1 a 4 do caput do artigo 5º, as quais deverão permanecer na inscrição das áreas comuns do conjunto habitacional horizontal ou, inciso 2, por adquirente pessoa jurídica que tenha por objeto social a construção, a incorporação ou a comercialização de imóveis que terá para efeito de regularização o mesmo tratamento dado ao responsável pelo empreendimento, conforme os termos do inciso 1, ainda que em inscrição distinta da realizada por este. E agora? E agora deixa eu tomar um pouquinho de água, porque a garganta da Adriana já começou a secar aqui, gente. Tem. Ô, água abençoada. Vamos lá. Não cabe o fracionamento do projeto. Está previsto aqui nesse artigo 9º. Ô, Adriana, o que quer dizer isso? Não cabe o fracionamento. Não poderá ter mais de uma inscrição para o mesmo projeto. Nem para as obras por metro quadrado, nem com base em contrato. Entenderam? Vamos seguindo, vamos visualizar isso aqui. Artigo 9º. Da IN 2061, que é a que a gente está estudando agora. Não se aplica o fracionamento de que trata o artigo 8º. Tchum, tchum. Inciso 1. A obra de responsabilidade da mesma pessoa física ou jurídica quando no mesmo projeto for realizada. Tchum, tchum. Quando for realizada a edificação de obra nova que inclua a demolição total da área existente ou demolição parcial, reforma ou acréscimo. Não se aplica o fracionamento, não pode fracionar. Não pode ter mais de uma inscrição para cada situação neste caso. Quando estiver tudo juntinho, unido, venceremos. Quando houver aferições de parte da obra, conforme disposto nos artigos 27 e 28 da IN 2021, que nós vamos bisoiar ainda. Inciso 2. A obra, objeto de transferência de responsabilidade na forma prevista nos artigos 14 a 16. Minha Nossa Senhora Aparecida. Então não cabe fracionamento, não pode ter mais de uma inscrição nessas situações aí? Não pode. CNO de unidade imobiliária está no artigo 10. Vamos ver aqui o que está dizendo? Ah, sim, senhora. Meus amores, na regularização de unidade imobiliária por coproprietário de construção em condomínio ou construção em nome coletivo, ou por adquirente de imóvel incorporado, deverá ser atribuída uma nova inscrição no CNO em nome do coproprietário ou do adquirente, tá? Com informações específicas da sua unidade, distinta da inscrição efetuada para o projeto da edificação, mas vinculada a ela. Entendi. E agora? E agora, CNO de obras de urbanização, tá no artigo 11? Como funciona isso agora? O que quer dizer aqui? Vamos prestar atenção na Adriana. Estou passando a parte da teoria para vocês e fazendo aí os meus comentários, dando os meus pitaquinhos. Olha o artigo 11. Ele está dizendo o seguinte, pessoal. As obras de urbanização, inclusive as necessárias para implantação de loteamento e de condomínio de edificações residenciais, deverão receber inscrições próprias, gente,
distintas da inscrição das edificações que porventura constem do mesmo projeto, tá? Exceto, olha aqui o exceto, quando a mão de obra utilizada for de responsabilidade da mesma pessoa jurídica ou de pessoa física, observado o disposto no artigo 5º. O que diz o artigo 5º mesmo? São responsáveis pela inscrição no CNO. Quem são eles? Já visualizamos aquela listinha todinha ali. Vocês vão se atentar lá e vai verificar isso. Agora olha o que diz o parágrafo deste artigo 11. Considera-se obras de urbanização as obras e os serviços de infraestruturas próprios da zona urbana, entre os quais se inclui arruamento, calçamento, asfaltamento, instalação de rede de iluminação pública, canalização de águas pluviais, abastecimento de água, instalação de sistema de esgoto sanitário, gente, jardinagem, entre outros. Tudo isso aqui considera-se obras de infraestruturas e com certeza serão todos aqui regularizados com base no contrato e nas suas faturas, não com base em metros quadrados, né? Não pode, gente. Vamos seguindo aqui adiante. CNO. Adriana, onde eu devo abrir este CNO? Eu posso abrir na matriz? Ou na filial? Ou onde eu posso abrir esse CNO? Matriz, tal. Vamos ver aí. Artigo 12. A inscrição de obra de construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica deverá ser vinculada ao estabelecimento matriz do responsável pela obra, salvo nas hipóteses de execução de obra. Quais são estas hipóteses? Quais são estas exceções? Localizada em outro estado, a qual poderá ser vinculada ao número de inscrição lá no CNPJ do estabelecimento nele localizado, tá? E, ó o ezinho aqui, sujeita ao regime especial aplicável às incorporações imobiliárias de que trata a Instrução Normativa 1435 de 2013, a qual deverá ser vinculada ao número de inscrição no CNPJ da incorporação efetuada. Vocês que estiverem nessas situações mais específicas vão precisar de novo dar mais uma bisoiadinha aqui para entender melhor, mas é só vocês estarem prestando atenção o que está dizendo a parte da teoria. Adriana, CNO de obras no exterior, como funciona aí, hein? Essa informação está no artigo 3º. Pessoal, as obras executadas no exterior por entidades nacionais, das quais participam trabalhadores brasileiros vinculados ao regime geral da Previdência Social, serão cadastrados na Receita Federal na forma estabelecida por esta instrução normativa. Vai executar alguma obra, algum serviço lá fora? Lá nos States? Vai lá executar alguma obra? Vai ter funcionário, Regime Geral da Previdência Social, executando esse serviço, essas obras? Aí vocês prestam atenção no que está dizendo o artigo 3º aqui. Beleza? Beleza, dona Adriana? E agora? Transferência de responsabilidade. Vamos ver? Temos várias situações aqui, hein? Com calma agora, vamos entender. Está no artigo 14 desta IN 2061, seção 4, da transferência de responsabilidade pela obra de construção civil. Preste atenção aqui, gente. A transferência de responsabilidade pela obra de construção civil, gente, é a alteração do responsável. Nós não vimos quais são os responsáveis, os possíveis responsáveis no artigo 5º? Nós listamos todos ali? Sim, inclusive vimos ali, né? Empreitada total, construtora, líder de consórcio, dono da obra, etc. Aqueles ali no artigo 5º são os responsáveis. É isso que está dizendo aqui, ó. Então, repetindo, a transferência de responsabilidade pela obra de construção civil é a alteração do responsável por ela durante a sua execução, em decorrência de ato inter vivos ou causa mortis. Parágrafo único. O disposto no caput, meus amores, disposto que eu acabei de falar para vocês aqui, não se destina à correção de inscrição realizada com erro, hein? A qual será enquadrada conforme o disposto no inciso 5º do caput do artigo 21, que a gente ainda vai passar por ele. E agora? Temos ainda transferência de responsabilidade apenas a partir de outubro de 2021. Tá aqui a previsão desse artigo 5º.
Como é que vamos fazer isso agora, Adriana? Vai mudar o responsável, minha amiga, minha coleguinha, me ajuda. Tá aqui. A transferência de responsabilidade pela obra perante o CNO será admitida, meus amores, apenas para as obras iniciadas e cadastradas a partir de 1º de outubro de 2021. Parágrafo único. Para as obras iniciadas até 30 de setembro de 2021, a alteração do responsável pela obra perante o CNO, meus amores, gera a obrigação de uma nova inscrição, observado o disposto nesta instrução normativa e em atos complementares aí editados nos termos do artigo 24, que vamos passar por ele. Tem mais ainda, Adriana? Sim! Transferência de responsabilidade por processo digital, artigo 16. Ai, meu Deus do céu, o trem tá ficando complicado aí. Pessoal, a transferência de responsabilidade deverá ser solicitada por meio de processo digital disponível onde, Adriana? Lá no portal do ECAC. Viu, meus amores? Lá nesse endereço assim bonitinho. Olha lá, ao qual deverá ser juntado o instrumento jurídico ou contratual que lhe deu aí a causa. Qual o motivo? Por que você está passando essa transferência aqui? Por que outro vai assumir a responsabilidade desse CNO? Vai ter que seguir, vai ter que encerrar esse CNO. Qual é o motivo? O que aconteceu? Quebra de contrato? Brigou aí os dois, contratante e contratado, der porrada aí, vai ter que transferir para outro agora? Oh, meu Deus do céu, hein? Tem que tomar cuidado aí. Mas tá entendendo, tá captando a mensagem, né? Sim, dona Adriana. Vamos seguindo aqui. Realização da inscrição ou alteração. Esta informação está aqui no artigo 17. Olha lá, seção 5 dos atos cadastrais. E agora, meus amores? A inscrição e alteração cadastral deste CNO, desse banco de dados gigantesco que vai ter todas as informações das obras e dos responsáveis, serão realizadas, olha lá, pelo interessado. Por meio de que meio, Adriano? Como que o interessado vai fazer essa inscrição? Olha lá, gente, a linha A. Vocês podem fazer pela internet, lá dentro do ECAC, meus amores. É isso que tá dizendo aqui, nessa linha A. Ou de processo digital, colegas, disponível no portal do ECAC. Mas olha aqui, será todas as situações? Quando a operação cadastral pretendida não estiver disponível para o usuário lá na internet, lá no ECAC. Aí você pode tentar fazer mediante processo digital. Só isso? De ofício. De ofício? O que quer dizer isso, Adriana? De ofício pela RFB, pela Receita Federal do Brasil, no interesse da administração ou por determinação judicial? O que quer dizer isso aí, então? A Receita Federal pode abrir a inscrição do CNO aqui pra mim? Mandar lá uma cartinha dizendo: ai, que bonitinho, coleguinha, eu abri aqui uma inscrição pra você, viu? Você tá achando que vai me enganar? Tem prescrição de obra, mas não, filho. Eu fiz de ofício, você abriu aí, você está executando uma obra, ou você, que seja de contrato, que seja por metro quadrado, você está construindo uma obra, eu tô sabendo, está prestando um serviço e chegou aos meus ouvidinhos aqui, porque tem gente que vai declarar para mim aqui, eu tô sabendo, e eu fiquei esperando aqui, só bisoiando aqui no sistema. Mas o coleguinha está executando uma obra, está executando um contrato e não procede com a inscrição, eu vou fazer por ele, pode deixar. Aí a Receita vai lá e abre de ofício para você. Mas a Receita vai falar assim, posso fazer, tá? Por você. Mas eu posso, se eu quiser, te aplicar uma penalidade aí. Você não cumpriu com a sua obrigação, colega. É isso que vocês têm que começar a tomar cuidado, pelo amor de Deus, gente, tem. Mas vamos seguindo. Olha os parágrafos agora. É o que eu falei pra vocês, tá aqui? Você tá achando que eu tô inventando? Olha o parágrafo primeiro. Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas lá da Receita no ECAC, a inscrição ou alteração do CNO poderá ser feita mediante requerimento que deverá ser apresentado a uma das unidades da Receita, independentemente da sua localização. Processo digital, tá? Tá antigo ainda isso aqui, mas hoje é tudo praticamente processo digital. Segunda situação. A falha ou indisponibilidade dos sistemas a que se refere o parágrafo primeiro, que a gente acabou de falar, deverão ser comprovados, tá? No ato do protocolo pelo solicitante. Você tá achando que você vai enganar a Receita Federal? Vai não, senhor. Olha o parágrafo terceiro. No ato de inscrição no sistema do CNO, na forma prevista na linha A, que a gente já viu, do inciso 1, que nós já passamos por ele,
do CAPT, né? Não será exigida documentação comprobatória das informações prestadas. Agora olha aqui o parágrafo 4º. As operações cadastrais solicitadas por meio de processo digital ou mediante requerimento do interessado deverão estar acompanhadas de documentos que as comprovam. Lógico que sim. Prazo para abertura do CNO. Tem prazo, Adriana, para abrir essa inscrição do CNO ali? Sim! Muitas? Sim! Ah, meu Deus do céu. Qual é esse prazo? Vamos saber, tá aqui no artigo 18. Olha lá, gente. Olha lá, meus amores. A inscrição do CNO deverá ser realizada no prazo, gente, ó, 30 dias, 30 dias, 30 dias, 30 dias, decore isso. Contado a partir de quando, Adriana? Do início da sua obra. Do início efetivo da sua obra. Na qual deverão ser informados todos os responsáveis. Vamos bater um lero aqui primeiro? Vou trazer você pra mim aqui, ó. Eu quero chamar você na xincha. Depois a gente continua. Pessoal, é o seguinte. Vocês estão vendo aqui o prazo para a abertura da inscrição do CNO, como vocês estão vendo então? 30 dias de prazo. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui é o seguinte. Pessoal, vamos supor que você vai executar uma obra aí com base em metros quadrados. Que seja. Vamos supor, vou fazer uma construção, uma casa. Fui lá na prefeitura. Prefeitura, preciso do alvará, preciso da licença aí, vou começar a minha obra. E a prefeitura lá, né, os coleguinhas enrolando com a liberação do alvará. Só que as prefeituras agora, elas têm até 30 dias também de prazo para apresentar para a Receita Federal as informações de todos os alvarás e habitos expedidos junto àquele município. Também, se não apresentar, elas vão ter penalidades aí, essas prefeituras. Mas vamos supor que por algum motivo não sai o alvará. Poxa, mas aí eles estão com toda a preparação, já começa a contratar, já começa a mobilizar o canteiro da obra, vai ficar esperando o alvará, não pode começar a obra? Então é isso que eu quero falar para vocês, é o seguinte: vocês podem começar a sua obra mesmo que você ainda não tenha o alvará em mãos. Mesmo que você não tenha o habites em mãos, vocês vão ver na parte do céu que vocês podem encerrar a sua obra também. Vocês vão colocar a data efetiva no cadastro do CNO. Aquela data até 30 dias do início efetivo da sua obra. Tudo que eu estou afirmando para vocês, eu tenho todos os posicionamentos aqui da Receita Federal do Brasil. Podem confiar na Adriana. Tudo isso que eu afirmo está aqui comigo. Então, não tem o alvará ainda, mas precisa, ou que seja, ou vai construir vai prestar um serviço ali de infraestrutura, não tem o contrato ainda, não está assinado, não tem isso, mas tem documentações, algum documento que vai comprovar que a sua obra está também iniciando, você não tem os documentos de fato, pode ir lá cadastrar a data de início daquele serviço, daquela obra que você vai executar também. Data até 30 dias do início efetivo. Gente, claro, se você está começando uma obra, mesmo que não tenha alvará, você não vai ter que registrar funcionários? A obra vai começar sozinha, com os fantasminhas? Não vai, né? Não vai ter que ter um e-social, não vai transmitir, DCTF web, não vai ter pagamento de folha, não vai ter que abrir um centro de custo, se for uma jurídica ali, uma contabilidade regular, se for a pessoa física, ela também não vai estar comprando já mercadorias, algumas coisas para começar. Não tem como provar que de fato está começando ali, mesmo que ainda não teve o documento expedido? O de fato? Então é isso que a legislação determina. Vocês têm até 30 dias deste início, tá bom? Beleza? Pode confiar na Adriana que eu sei o que eu estou falando aqui para vocês. Voltemos aqui no material. O descumprimento do disposto no CAPT sujeita o responsável, que são aqueles do artigo 5º desta IN 2061, a multa estabelecida pelo artigo 92 da Lei 8.212 aí de 91. Vai ter multa, se vocês não obedecerem isso aí. Meu Deus do céu. Parágrafo 2º. A autoridade cadastradora da Receita Federal poderá intimar o responsável pela obra de construção civil para que apresente no prazo estabelecido na intimação documentos que comprovem as informações declaradas. A Receita pode fazer isso? Sim, sim, senhora, pode, sim, senhora. Parágrafo 3º, olha aqui. Em caso de omissão de informação ou prestação de informação inexata, olha isso aqui, gente, informações inexata ou incompleta,
o responsável pela obra ficará sujeito à multa estabelecida pelo inciso 3º do caput do artigo 57 da IN 2158 de 2021. Meus amores, para cada situação aí, vocês podem incorrer em penalidades. Aí você vai falar, Adriana, quais são essas multas aí? Eu já visualizei elas abertas, tá? São valores altos. Temos multas em algumas situações que podem ir de 2 mil e pouco até 267 mil reais, dependendo da situação. Vão fazer o cadastro do CNO aí, vai prestar informações incorretas lá, inexatas? De repente você pode incorrer nisso aqui, ó, essas penalidades aí. Tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falo, quem pelo menos estiver estudando com a Adriana, estiver aqui fazendo o curso com a Adriana, pelo menos já vão tendo todas estas minhas orientações, meus puxões de orelha, para que vocês tomem cuidado, façam o processo correto. Parágrafo 4º aí, o descumprimento dos termos da intimação, de repente a Receita está mandando umas notificações te pedindo alguma coisa e está dizendo descumprimento dos termos de intimação, a que se refere o parágrafo 2º que a gente viu ali, sujeita ao responsável por essa inscrição do CNO a multa prevista no inciso 2 também aí desta IN, sem prejuízo da aplicação ainda da multa prevista no parágrafo 3º, se for o caso. Cada vez mais se complicando. Vocês têm que ficar atentos. Este cadastro do CNO, muita gente fala, já sei fazer o CNO. Muita gente liga pra mim no Brasil inteiro, isso aí eu já sei de cor sorteado. Será que sabe tudo isso aqui mesmo? Ou será que a pessoa só pegou o manualzinho, tá lá fazendo preenchimento e acha que é só aquilo que ele precisa saber? Não, ainda mais que o manual do CNO, inclusive, tá antigo. Versão 1.1, lá de 2019, vem pro caramba, que é manual ainda. Nem modificação ele teve. Mas o pessoal tem que tomar cuidado, é aqui, é na parte da teoria. O que a teoria está determinando para depois você aprender a colocar na prática lá quando você for fazer o cadastro de fato. Que inclusive eu fiz o modelinho também. Vai estar aqui nessa parte aqui a prática também, o modelinho. Vou mostrar o manual, versão 1.1, tô atrapalhadinho, mas tem que mostrar, não tem jeito. E também o cadastro ali depois na prática, ensinando vocês a fazer o cadastro lá dentro do ECAC. Tudo isso vai estar aqui. Mas eu quero que vocês entendam o que está na parte teórica. É importante, totalmente. Beleza, gente? Vamos seguindo. Prazo para alterações no CNO. O que quer dizer isso aqui? Preste atenção. O responsável pela obra deverá prestar informações sobre as alterações cadastradas no prazo de 30 dias, contado da sua ocorrência, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 18, que é o que nós já vimos lá. Multinha, se não cumprir. Parágrafo único. Em caso de alteração da data de início da obra, o responsável deverá comprovar o motivo que a determinou por um dos documentos relacionados no parágrafo 2º do artigo 42 da IN 2021. Meus amores, vai precisar alterar a data de início da sua obra lá? Olha aí, o que acontece? O responsável deverá comprovar o motivo que determinou. Vai ter que abrir um processo digital, vai ter que juntar os documentos para provar ali o que aconteceu, o porquê que você está solicitando então a alteração aí dessa sua inscrição. Beleza? Beleza, dona Adriana. Vamos seguindo. Inscrição de ofício pela Receita Federal. O que quer dizer isso? Olha aqui. A inscrição de ofício, na forma prevista no inciso 2 do caput do artigo 17, que nós passamos lá por ele, será realizada nos casos em que for constatada a inexistência de inscrição no CNO para a obra de construção civil, cuja inscrição seja obrigatória, seja sem prejuízo da aplicação da multa prevista no artigo 3º, lá do parágrafo 3º do artigo 18, aquelas multas que eu passei para vocês lá. E agora? Olha o que diz o parágrafo 1º. A inscrição de ofício será comunicada ao responsável pela obra de construção civil, mesmo que a Receita Federal de repente vai lá e abra a sua inscrição, conforme eu já falei, ela ainda vai, de repente, assim, senhor contribuinte, eu vou abrir uma inscrição aqui pro senhor, viu? Vou te mandar aí uma cartinha contando isso pro senhor, viu? O senhor tá alegre porque não teve esse trabalho? Mas presta atenção no restinho da informação aqui. Uai! Olha de novo, vamos continuando. A autoridade cadastradora aí da Receita Federal poderá intimar o responsável pela obra de construção civil para que preste informações ou apresente no prazo estabelecido nas intimações os documentos necessários à inscrição do CNO, dispensada a comunicação prevista no parágrafo 1º ao final do procedimento de ofício. Agora olha aqui.
O descumprimento dos termos da intimação sujeita ao responsável a multa prevista nos incisos 2 e 3 do caput do artigo 57 da medida provisória 2158 de 35 aí de 2021, conforme o caso. Vocês entenderam isso aqui? Entenderam, coleguinha? Entendi, Adriana. Então tá bom. Vai executar uma obra, vai executar um serviço, vai no anexo 6, visualiza, tem que ter CNO, vai no artigo 5º, veja quem que vai ser o responsável por aquela inscrição, tem que saber de tudo isso. Pelo amor de Deus, olha a quantidade de previsões de autuações de multas aí que nós estamos presenciando aqui nesta parte da teoria. Vou arrancar suas orelhinhas aí, se você não prestar atenção. O Adriano, enquadramento do CNO na Receita Federal do Brasil. O que quer dizer isso, Adriana? Vamos sair um pouquinho das multas agora? Vamos lá. Da situação cadastral, meus amores. Olha aqui. A inscrição no CNO será enquadrada quanto à situação cadastral como? O que quer dizer isso? Meus amores, quando vocês abrirem uma inscrição no CNO, se você depois vai lá dentro do ECAC, cadastro, quero consultar um CNO. Quando você vai fazer isso, você vai lá e vai bisoiar que situação que o meu CNO está neste momento. Será que está na situação ativa? Quando a obra está sendo executada. Será que a minha obra está paralisada? Quando que a minha obra pode aparecer com status de paralisada lá dentro do ECAC? Olha aqui. Quando informada a interrupção temporária da atividade pelo responsável. E eu já vou dar um toque aqui, viu? Pessoinha física, dá umas olhadinhas aqui pra Adriana, assim, ó. Dá uma bisoiada aqui na Adriana, pessoinha física. Se você tá executando uma obra, vai precisar parar a sua obra. Você brigou com o vizinho, tá pegando ali, tá dando problema ali com o vizinho, acabou o din-din. Por quê? Você vai parar a sua obra aí, pessoa física? Faça o favor de voltar aqui no cadastro CNO e informar a data que você tá parando aquela obra sua. Vai voltar de novo, resolveu os problemas, fizeram as pazes com o vizinho aí, resolveu o problema? Volta aqui no CNO, por favor. Coloca a data que você está dando continuidade na sua obra. E por que você precisa fazer isso aí, pessoinha física? Você não está atrás do famoso fator de ajuste, não quer redução de INSS? Principal requisito para você obter este, entre aspas, benefício. Não os milagres de 70% que não existe. Você tem que ter o primeiro requisito. A entrega ininterrupta da DCTF Web. Se você não informa que paralisou sua obra aqui, a Receita Federal vai falar assim, peraí, não entregou a DCTF Web constante do início até o final da obra. Ela não tá sabendo, você não indicou para ela que você teve que paralisar sua obra. Tá entendendo, pessoa física? Eu já tô te dando um recadinho aqui. Mas por enquanto estamos só visualizando quais as situações aí que as obras vão aparecer lá com o status dentro da Receita. Qual outra situação, Adriana? Suspensa. Quando que minha inscrição do CNO pode aparecer suspensa? Eu fui lá no ECAC, fui lá consultar a minha obra, aquela inscrição da minha obra ali, beleza, eu bati o olho, tá lá suspensa. Quase infartei, comecei a chorar, derramar lágrimas. Quando que vai acontecer isso? Olha aqui. Se houver inconsistência cadastral, se houver pendência de confirmação de corresponsabilidade, que nós vamos conversar sobre isso depois, ou for inscrita sob a responsabilidade de pessoa física, cujo número de inscrição no cadastro de pessoa física CPF esteja aí na situação cadastral do titular falecido ou pertence a titular menor de 18 anos. Pode ficar lá como suspenso? Pode. Meu Deus do céu, trem é complicado, hein? Agora, pode aparecer lá também como encerrada. Quando que a minha inscrição, quando eu for consultá-la lá dentro do ECAC, eu vou visualizar esta informação que a minha inscrição está como encerrada? Será? Quando? Olha lá. Quando a obra for totalmente aferida, né, gente? Ressalvado o direito da Receita Federal de cobrar quaisquer direitos tributários a ela relativos aí, viu? Caso tenham posteriormente apurado aí. Não é porque ela está aparecendo bonitinha ali pra você encerrada. Você já vai dormir, vai fazer festa, vai fazer churrasco. Não. A Receita Federal tem 5 aninhos de prazo, depois tá, pra ver se tá tudo certinho mesmo. Tá entendendo o recado, colega? Ô, Adriana, mas você é terrível, hein? Não, gente, sou gente boa, tô te avisando. Quando que a minha inscrição do CNO vai aparecer como nula lá dentro do ECAC? Quando, Adriana? Quando houver sido atribuída aí, ó, mais de um número de inscrição para a mesma obra. Vai ser nula, colega. For constatada a inscrição de obra inexistente. É outro problema.
for constatado vício no ato praticado perante o CNO ou a inscrição for realizada por quem não é o responsável pela obra aí, conforme disposto no artigo 5º. Lá não tem a listinha? Quem são os responsáveis, meus amores? Nós não já visualizamos os responsáveis ali por aquele CNO? Já. Então não adianta abrir em nome de um outro que não seja aquele responsável. Oh, tá bom. O CNO pode ser alterado? Será, Adriana, que eu posso alterar o CNO? E agora, vamos ver aqui o que está dizendo? Artigo 22, né? A situação cadastral da obra poderá ser alterada. Tchum, tchum. Primeiro, por iniciativa do responsável lá. E por meio do sistema lá, do CNO. Disponível onde? Lá na internet, lá dentro do ECAC, né? Nos casos de paralisação ou de reativação da obra paralisada. Ou a sua obra ainda, olha lá, de processo digital por portal do ECAC, né? Nos casos de reativação de uma obra suspensa. Tá suspensa lá? Sim, Adriano, tá. Então é um processo digital, vai ter que pedir para a Receita reativar. Senão você não continua aquela sua aflição, não vai continuar. E ainda mais, retorno à situação imediatamente anterior para todas as situações cadastradas previstas no artigo 21, que nós vimos todas elas ali. Terceiro, anulação ou encerramento. Entenderam, meus amores? A situação cadastrada da obra poderá ser alterada. São estas situações que ela poderá vir a ter aí a sua alteração. Beleza? Beleza. Tem mais? Claro, né, gente? Também poderá ser alterada lá de ofício, pela Receita Federal, gente, no interesse da administração ou por determinação judicial. Agora, preste atenção aqui no parágrafo 1º. As solicitações de alteração da situação cadastral na forma prevista na linha B do inciso 1 do CAPT deverão estar acompanhadas de documentação comprobatória. Depois você volta lá e nessa linha vai lá dar uma bisoiada. Tem que apresentar documentação, colega. Parágrafo 2º. Em caso de falha ou indisponibilidade aí do sistema da Receita na internet, o interessado deverá seguir os procedimentos previstos no parágrafo 1º, 2º, 4º do artigo 17. Aí vocês vão ter que ir lá dar a bisoiada. Parágrafo 3º. A alteração da situação cadastral da obra de construção civil, meus amores, realizadas de ofício, será comunicada ao responsável pela obra. Mas o senhor vai ficar sabendo? Pode ter certeza disso. Ô, Adriana, comprovante da inscrição, artigo 23. Estamos aí na seção 7. Da comprovação da inscrição e da situação cadastral. Olha aí, gente. A comprovação da inscrição no CNO e da situação cadastral, meus amores, será feita por meio de comprovante de inscrição e de situação cadastral, conforme o modelo constante do anexo único desta instrução normativa no site da Receita, lá na internet, no endereço tal. Parágrafo único. Do comprovante de inscrição e de situação cadastral constarão, entre outras, as seguintes informações. Lembram que eu falei para vocês? Cadastro Nacional de Obras. Ai, para, Adriano, bate no microfone não. Eu não falei que agora é um cadastro assim, ó, gigantesco? Cheio, recheadinho de informações das obras, dos responsáveis. Um montão de informações, não foi? Foi, dona Adriana. Presta atenção aí, ó. Olha aqui. Vai constar lá dentro do banco de dados da Receita Federal, número da inscrição da obra, CNO, sim. Nome da obra, sim. Esse nome, inclusive, é livre, hein? Nós vamos ver depois, para conversar sobre ele de novo. Data do cadastramento, origem do cadastramento, ART, sim. Tá obrigatório esse campo de ART de preenchimento? Alguns campos aqui ainda não, outros sim. Uma hora vão se tornar todos obrigatórios de preenchimento, mas vai constar dentro do banco de dados também, RRT, o CIB, cadastro imobiliário, olha lá, gente, cadastro do imóvel perante o município, tem que ter o númerozinho de inscrição, esse campo aqui é obrigatório de preenchimento, hein? Tem que colocar aí, vai executar uma obra ali, ó, por metro quadrado, uma obra ou edificação ali, preciso desse número aí, cadastro prefeitura. Ô, Adriana, eu vou executar também, filha, eu vou ter um contrato, eu vou prestar aqui um serviço, mas o meu serviço é uma obra de infraestrutura, eu não tenho esse cadastro do município.
Aí a Adriana depois vai contar pra você assim, não tem problema não. O campo está obrigatório de preenchimento, mas você não tem mesmo pra esse tipo de obras. Faz assim, ó, vou dar um conselho pra você. Coloca lá, ó, 99999, 5 vezes. Onde você arrumou isso, Adriana? Fale conosco, da Receita Federal falou pra Adriana, pode usar esse número aí, não tem problema. Mas se eu pôr outro qualquer também vai aceitar? Vai. Mas faz o certo que o Fale Conosco falou pra Adriana. Eles vão trabalhar sobre aquele campo ali pra deixar obrigatório de preenchimento. Segundo eles, mandaram pra mim, somente pedir ali quando for obras mesmo ali, predial. Beleza? Mas por enquanto, né? Fazer o quê? Data de início da obra principal. Opa, não tenha dúvida disso. Nós já vimos aqui, já fiz até alerta para vocês aqui no início desse nosso curso. Vai ter o KNAI, a situação da obra, vai ter data da situação da obra, o endereço, nome do responsável, número de inscrição do CPF no CNPJ dos responsáveis, vínculo de responsabilidade, data de início da responsabilidade, data término de responsabilidade, número da inscrição vinculada se houver. Nome dos corresponsáveis se houver, número da inscrição no CPF ou CNPJ dos corresponsáveis também se houver. Data de início de corresponsabilidade, categoria se houver, destinação, tipo de obra, área, tudo isso aqui se houver também, né, gente? Tá vendo aí? O negócio não é fácil não, hein? Disposições finais do artigo 24 agora, hein? Vamos lá, capítulo 3, disposições finais. Olha o que está dizendo aí. A Coordenação Geral de Cadastros e Benefícios Fiscais, COCAD, poderá editar atos complementares a esta instrução normativa, inclusive para alterar e incluir anexos e disciplinar atos aí praticados no CNO. Foram revogados várias informações. Olha aqui no artigo 25. Inclusive a lá IN 1845, que eu falei para vocês lá de 2018. Artigo 49 da IN 2021 também, que falava lá sobre esta parte do CNO. Entrada em vigor quando, Adriana? Está no artigo 26. Essa instrução normativa será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor quando? Já entrou em vigor. Opa, já está rodando já. 2 de janeiro de 2022. Júlio César Vieira Gomes, anexo único. Formulário. Olha aí o formulário. Formulário que bonitinho aqui, né? Nós só não mudamos o número aqui, não é, né? O 23, porque aqui se a gente voltar aqui é o 26. Mas aí tudo bem, vocês perdoam a Adriana aí, né? Vamos lá, seguindo. Este aqui, meus amores, é o cadastro aí da parte da obra. Então, assim, este modelinho, quando a gente fizer o cadastro ali para aquela obra, seja uma obra por contrato, seja uma obra por metro quadrado, que a gente chama, né, por projeto ali, aferida por projeto, cadastro por projeto, etc, etc. É este formulário aqui que nós vamos imprimi-lo depois que a gente concluir ali o cadastramento aí da nossa inscrição do CNO. Este é o modelinho que você vai imprimir, vai guardar bonitinho dentro da pastinha ali. Cada pastinha que vocês forem fazendo a sua aferição, vocês vão colocando ali cada documento dentro de uma pastinha, né? Abre uma pastinha para aferição, uma para CND, uma para cadastro CNO, uma para projeto, uma para alvará, uma para contrato, de acordo com o tipo da obra que você estiver realizando. E agora? Teoria. Chega, dona Adriana. Mas vocês são vitoriosos, hein, gente? Olha lá, que beleza. Porque aguentar a Adriana falando aqui nas orelhas de vocês esse tempo todo. Mas, ó, com a Adriana é lutando sempre, hein, gente? A Adriana não desiste não, hein? O que nós vamos ter agora? Nós já vamos para a parte prática. Claro, nós vamos lá visualizar todo o materialzinho da parte prática, né? Vamos ver como ficou lá, bonitinho. Vou passar para vocês, como eu falei lá, a parte do manual bonitinho, de 1.1 lá, 2019, né? Bonitinho, que nada, uma confusão danada. Mas tem que passar, o Fale Conosco já mandou para Adriana, ó, tem que passar aí pros coleguinhas, pro povo aí fora, exatamente de acordo com o que está no manual. Por isso que aí, como eu falei, nós vamos fazer um preenchimento na prática também. Então, meus amores, parte teoria, cadastro do CNO, para as obras prediais, para as obras não prediais, e tem que se atentar a tudo que está aqui nesta instrução normativa. Adriana, mas eu quero saber agora como que eu vou cadastrar isso.
Quando que vai ser obras com base em categoria, destinação, mais não sei o que, obras de infraestrutura. Calma, gente, nós vamos ver já na sequência, lá na prática. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido. Eu sempre faço os comentários, eu vou brincando com vocês, mas as minhas brincadeiras sempre no final tem um pouquinho de sentimento ruim, porque eu quero que vocês aprendam. Tem que decorar tudo que tá aí. Pelo amor de Deus! Grande abraço, fiquem com Deus!